Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da série Teologia Paulina. Hoje é a aula de número 15, estamos dando aí prosseguimento. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E você que está chegando agora aí, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso, peço a você que se inscreva, ative o sininho da notificação para você receber aí as novidades, os reviews. Temos aí, dentro do possível, sempre as nossas lives, às segundas-feiras, 19h30. E às vezes, durante a semana, né, a gente faz aí live surpresa, às vezes quarta, às vezes sexta, às vezes sábado. Né, quando sinto no coração da parte de Deus e quando posso, né? E sugiro também a você que está chegando agora, inscrito novo aí, dá uma olhadinha na nossa playlist. Tem curso Teologia para Iniciantes, mais de 80 videoaulas gratuitas para você estudar Teologia para Iniciantes. Nós temos também uma série de vídeos falando sobre prolegômenos, né? Palavras iniciais acerca da teologia sistemática. Nós temos também aí curso da História da Teologia, mais de 40 vídeos postados. Iniciamos agora História da Filosofia Cristã, temos Teologia Paulina, temos vídeo, série também, Teologia Pentecostal. Enfim, dá uma olhadinha lá para ver, né, aquilo que te interessa, para que você possa assistir. Peço a você que compartilhe este vídeo, divulgue, dê o like para você não se esquecer. Né? Isso, dê o like lá, senão você esquece. Faça os comentários aí, nem que seja um alô, para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, ele possa, né, indicar, possa sugerir para outras pessoas, tá certo? E se você sente no coração de abençoar esse ministério, que eu vejo que é um ministério, irmãos, às vezes dá vontade de desistir, sem dúvida, dá vontade de desistir, de abandonar o canal, por N razões, que não cabe entrar aqui em detalhe, mas quando pessoas dizem para mim, não, pastor, continua firme, tenho sido muito abençoado com este canal, isso nos motiva, né, a continuar, né, seguindo aí para postar vídeos para edificar vidas. Então, se você sente que sua vida tem sido abençoada, a vida de outras pessoas, se você deseja nos abençoar, aqui nos comentários tem o link do Apoia-se, a partir de R$5, né? Mas se você pode, com 10, com 15, né? Pastor, R$5 para mim, eu não compro nem um saquinho de bala com R$5, então eu vou ajudar com 10, com 15. Se você quer nos abençoar, entre lá no Apoia-se, participe, seja um patrono, patrocinador desse canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Point Teológico, família Point, E quando a gente alcançar a meta financeira, a gente vai começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. E se você deseja nos abençoar de forma aleatória, também tem o nosso Pix, você pode nos abençoar com qualquer valor, já ajuda, né? Tá bom? Então vamos seguir aí. Na última aula, né? Se você não assistiu à última aula, sugiro que você dê uma olhadinha também na última aula. Estávamos falando sobre Deus na experiência, o conceito, né, de Paulo, né, sobre a experiência, o conhecimento de Deus nas suas epístolas. Então vamos seguindo aqui, para quem está acompanhando juntamente comigo, a teologia do apóstolo Paulo de Timidal. Eu estou na página 77, segundo parágrafo, o que diz o seguinte: neste ponto devemos lembrar quão fundamental foi para a teologia de Paulo a experiência da sua conversão, pois Paulo a recordava como uma experiência de revelação. O evangelho veio a ele através de revelação. Quando Deus ouve por bem revelar seu Filho em ou a mim, conforme diz Gálatas capítulo 1, verso 12 e 16. Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, conforme ele escreveu, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Esse sentido de conhecimento vindo de Deus, como revelação pessoal, está claramente presente também em 1 Coríntios capítulo 2, versos 7 a 13. A sabedoria oculta de Deus, revelada a nós por meio do Espírito, em analogia com o autoconhecimento individual e inspiração. E algo dessa natureza, sem dúvida, também está implícito na dupla referência à revelação divina, com que Paulo começa, sem dúvida, deliberadamente, a sua exposição teológica em Romanos capítulo 1, versos 17 e 18. Então você percebe essa ideia, né, que estava presente muito na teologia de Agostinho,
A ideia de um Deus que se revela, né? Presente também no Antigo Testamento, Deus se revelando aos patriarcas, né? Moisés, um Deus que se revela aos personagens do Antigo Testamento, um Deus que se revela quando você estuda o clássico, né? Aliás, eu também tenho aqui uma série de mensagens lendo e comentando o clássico Confissões de Agostinho de Hipona. Ali, nessa obra, Agostinho conta, né? E nos diz claramente que ele só pôde, né, conhecer o Senhor verdadeiramente diante de uma revelação desse Deus. Embora sua mãe, Mônica, fosse cristã e procurasse, de alguma certa medida, né, orientar, dar testemunho da fé cristã, ele ignorava totalmente. E ele só veio a se converter, o pai dele já havia morrido, só veio a se converter ali 18, 19, 20 anos, né? Mas ele conta que já tinha aprontado todas, né? Na sua adolescência. Então essa ideia de revelação também está presente em Paulo, ou seja, um Deus que se revela, né? Aí a gente vai para o Evangelho, a gente lembra daquele texto, daquela passagem, aonde o nosso querido Pedrão, o apóstolo Pedro, ele faz aquela declaração, aquela confissão messiânica: tu és, né, o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E Jesus vai dizer que não foi carne e sangue que havia revelado isso a ele. Sim, foi o Pai Celestial. Então note, a ideia de que a compreensão de quem é Jesus só se dá mediante um ato sobrenatural, uma revelação sobrenatural. Claro que nos desdobramentos dessa ideia de revelação há distinções entre arminianos e calvinistas, né? A ideia monergista calvinista é que esse ato parte totalmente de Deus. Deus é que se revela e não há nenhuma ação humana nesse aspecto. E a gente sabe que no sinergismo arminiano a ideia é que sim, Deus se revela, contudo o homem cooperou para que essa revelação se fizesse, acontecesse. Talvez aí a ideia dessa cooperação, desse sinergismo, a gente encontra lá no discurso de Paulo, lá em Atos capítulo 17, quando ele está discursando para Atenas, né, lá no Areópago, né, para os atenienses, na ideia quando ele diz que os homens tateiam, né, os pagãos tateiam em busca de Deus, né, em busca da verdade. Nessa que eles ficam tateando, eles ali adoram outros deuses, eles se envolvem com falsas religiões, etc. Estão perdidos, na verdade, por isso que estão tateando, estão cegos, até encontrar. Então, obviamente que há uma distinção, mas essa ideia é bíblica, está presente. Quer monergistas e sinergistas discordem em pequenos pontos, a ideia é verdadeira. O homem só realmente é transformado mediante um encontro real e verdadeiro que se dá somente por revelação. É algo sobrenatural. E Paulo ele expõe isso de maneira bem clara em suas epístolas, né? E mais aqui, na correspondência aos Coríntios, Paulo também lembrou que não desconhecia visões e revelações do Senhor, incluindo a experiência mística de uma viagem celeste. Segundo os Coríntios, né, aquela visão que ele tem, né, que vai no terceiro céu. Capítulo 12. Segundo os Coríntios, capítulo 12, verso de 1 a 7. De fato, é possível que Paulo tenha praticado uma forma de misticismo judaico antes da sua conversão. Bem, Jimmy Dal cita isto, mas não é um consenso entre os estudiosos da teologia paulina, né? É possível que ele possa ter se aprofundado no misticismo judaico? É possível, mas se ele tinha alguns conceitos acerca de um misticismo judaico, isso caiu por terra quando ele conhece Jesus, quando ele vem a conhecer o Evangelho. Porque existe um livro, né, da editora Fonte Editorial, escrito por Albert Schweitzer, né, que foi médico, foi missionário, foi músico, filósofo e teólogo, no início do século XX. Ele tem um livro chamado Misticismo de Paulo, né, e obviamente não é nada daquilo que você possa imaginar. Paulo
lidava com magia, cabalá, judaica, nada disso. O misticismo de Paulo, bíblico mesmo, no sentido quando ele trata da comunhão, do estar em Cristo, da união mística de Cristo e o crente, né? Nesse aspecto, tem nada a ver com magia, nada disso, não. Né? Bem, se ele estudou, como disse o autor aqui que Dividal cita, isso é especulação, não tem como afirmar e não tem como negar totalmente. E se de fato ele estudou, ele simplesmente não cita que estudou misticismo judaico, e também ele não expõe e não coloca isso ali, não coloca às claras isso na teologia do Novo Testamento, até porque ele recebe uma nova concepção a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, né? Aqui, sua concepção do processo de salvação como transformação pessoal e corporal não é sem relação com ideias presentes em Apocalipse e práticas místicas judaicas, cuja motivação principal era o conhecimento de Deus e dos mistérios celestes. Então, alguns estudiosos têm essa concepção. O misticismo de Paulo, em que sentido? Quando Paulo vai pregar, vai dizer que nós vamos receber um corpo glorificado. Por exemplo, quando ele vai falar sobre a ressurreição do crente, né? Então, o misticismo judaico também trabalhou com essas questões. É possível, é possível. Ao mesmo tempo, também devemos observar que Paulo fez questão de não ter em conta exatamente tais experiências. É interessante isso, porque vai citar novamente aí 2 Coríntios capítulo 12, porque ele tem a experiência, seria a experiência mística, né? Certamente Albert Schweitzer cita essa questão, dessa experiência de ir ao terceiro céu. Misticismo em Paulo é isso. Ele falar de um corpo glorificado, ele dizer que foi ao terceiro céu. Mas note, ele vai ao terceiro céu, mas ele diz assim, ó, tive visões, né, do céu, mas não foi me permitido contar, eu não vou contar. Se é outro, se é outro ia ter, venha ver o grande homem que foi no céu, ele vai contar tudo. Né? A igreja lota, não é isso? O homem foi no inferno, ressuscitou, a igreja lota. Mas Paulo fala que ó, tive uma experiência, mas não vou contar aqui que eu vi lá não. E ficou por isso mesmo. Note, se ele valorizava essas questões, que sim, eu creio que sim, ele relata ali, mas ele não fazia questão de ficar dizendo, não me foi permitido contar, não vou contar. Era um homem que ouvia a voz de Deus, né? Mas típico da experiência que Paulo teve de Deus foi o sentido da graça e da força que transformava a sua vida cotidiana. A graça de Deus a ele, ou dentro dele na estrada de Damasco, não foi em vão, mas estava com ele na eficácia de seu ministério. Isso é verdade. Ou seja, para Paulo, o mais importante não era tão somente essas experiências, né? Que no meio pentecostal, né? No meio pentecostal, temos que ser honestos e dizer, há uma ênfase muito exagerada. Estou falando que não se deve dar ênfase às questões do espírito, né? As questões dos dons espirituais, dos carismas, não. Claro que tem que dar. Né? Eu tive a experiência de batismo no Espírito Santo com 16 anos de idade. Foi algo tremendo, né? Foi algo lindo. E eu creio, né, nos dons espirituais. Mas note que Paulo ele também vai enfatizar muito nas suas epístolas a questão da graça de Deus. Ou seja, tudo que faço, tudo que fiz foi por causa da graça, Paulo vai dizer. Ou seja, o favor dele. Se eu tenho conseguido pregar, se eu plantei igreja, se eu consigo pastorear pessoas, é a graça. Veja, e quando você aconselha uma pessoa, quando você toma o púlpito e prega, as pessoas geralmente não dizem que ali está acontecendo algo sobrenatural. Elas veem algo sobrenatural quando você vê uma pessoa falando em línguas estranhas, profetizando, um aleijado, um cadeirante levantando, recebendo a cura. Aí você vê algo sobrenatural, as pessoas ficam impactadas, né? Paulo entende que a graça de Deus é manifesta quando ele está aconselhando, quando ele está pregando, quando ele está escrevendo uma epístola, uma carta orientando as igrejas. Entende? Nessas questões éticas, no comportamento, de mudar a sua forma de pensar, de agir, de viver nesse mundo, ele vê graça de Deus, ele vê também a experiência, o conhecer de Deus na prática.
O mesmo sentido da graça de Deus é enfatizado em outras passagens, como a força transformadora de sua própria conversão e como a força que explicava o seu sucesso missionário. Entendeu? Ele tinha essa compreensão. Faço o que faço, sou o que sou, né? Apóstolo, servo de Jesus Cristo, por causa da graça. Né? Ele escrevendo aos Filipenses, né? Você sabe, ele vai dizer: eu considero tudo como esterco, eu considero tudo como perda, tudo que eu conquistei, né? Os meus estudos, todas as minhas aplicações, meu investimento nos meus estudos acadêmicos, eu considero como perda por causa de Cristo. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele estudou para ser um excelente rabino judeu, ele teve que abrir mão por causa do conhecimento de Cristo, por causa dessa graça, né? Que graça e força são quase sinônimos no pensamento de Paulo. Confirmam uma referência semelhante da sua experiência do poder transformador de Deus. O Evangelho como a força de Deus que realiza salvação. A força que transcende toda a sua fraqueza, demasiado humana. E posteriormente em Efésios, o dom da graça de Deus que me foi concedida pela operação do seu poder. Então ele fala, veja bem, o dom da graça de Deus, ou seja, o dom, o presente, né? O favor de Deus é um presente, foi algo que foi me dado, eu não merecia, foi me concedido pela operação do seu poder, pelo poder do Espírito. Então ele entende que é uma experiência, né, divina, é uma experiência mística, receber essa graça para ter uma vida transformada, para mudar seus pensamentos, né? Como eu falei logo no início dessa série, para Paulo não deve ter sido fácil, né? Você achar que estava ali certinho, fazendo a vontade de Deus, de repente ele está indo a caminho de Damasco e Jesus aparece para ele e diz: ó, sou eu, tu tá me perseguindo, meu filho. Tu tá todo errado, vamos rever isso aí. O cara, caramba, tem que fazer um reset, né? Não é isso que se fala no computador, reiniciar. Teve que reiniciar tudo, sentar, reinterpretar todo o Antigo Testamento, agora à luz da pessoa de Jesus Cristo. Caramba, não foi fácil para ele. Então ele diz que para que isso acontecesse, a operação do seu poder, do dinamos, né? Do poder de Cristo, teve que agir na vida dele. A graça teve que se manifestar. O dom, a misericórdia, Deus sustentando ele. Né? Porque deve ter sido um choque para ele. Paulo também vivia a sua vida conscientemente diante de Deus, os olhos de Deus. Existem várias passagens, né, paulinas, que vai falar isso. Fala livremente da confiança em Deus e vinda de Deus, conforme 2 Coríntios 3, versos 4 e 6. Via sua pregação produzir persuasão que só podia atribuir a Deus. E, cara, note, Paulo era inteligentíssimo. Olha, no mínimo, ele era poliglota, né? No mínimo ele falava o quê? Aramaico, hebraico, né? Porque estudava as escrituras hebraicas, né? Falava aramaico com a galera ali dos tempos de Jesus, falava latim porque conversava fluentemente com os soldados romanos e falava grego koiné. No mínimo a gente sabe que falava 4 idiomas. O cara é um poliglota, né? Estudou, leu ele leu obras de poetas gregos, pagãos. Tem gente que acha que Paulo só lia a Bíblia. Ingênuo. Tem gente que é muito ingênuo. Acho que Paulo só lia a Bíblia. Só você ir lá ver Atos 17, ele, no discurso aos atenienses, ele cita poetas pagãos. Pois é. Então o cara estudou oratória, ele leu poetas, estudou as escrituras hebraicas, ele estudou tudo que tinha que estudar. É como se tivesse um doutorado em teologia. Né? Mas o sucesso da sua pregação, né? Os historiadores que não são cristãos, né? Historiadores, agnósticos, ateus, eles entendem que quem foi o fundador do cristianismo não foi nem Jesus, foi o próprio Paulo. É porque Jesus não deixou nada escrito. Né? Quem sistematizou a doutrina cristã, quem propagou, de fato, levou o cristianismo a ser o que é hoje, a dar o pontapé inicial, historiadores acreditam isso no apóstolo Paulo. E Paulo sempre teve essa consciência, tudo que eu faço, tudo que eu fiz, né,
o sucesso, né, da minha pregação não é por causa do meu conhecimento teórico, não é porque eu estudei, não. Ele sabia que era o poder de Deus. Então, acho que isso é uma lição, né? Um ensinamento para você que prega, você que ensina. Às vezes você vê a igreja crescendo, você vê as pessoas sendo abençoadas com a sua mensagem, com o seu ensino, você é professor da EBD. Você, cara, não pode achar que tô estudando muito, é porque eu fiz seminário, é porque eu li várias obras. Não, você tem que sempre transferir o seu sucesso à graça, né, ao poder de Deus. É Deus. É Deus que está fazendo, é Deus que está trabalhando. Nós somos apenas mensageiros, né? Quando quando a gente não vê muito sucesso na nossa mensagem, na nossa prédica, né? Normalmente nós ficamos tristes, né? Onde eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado. Não, você é só um mensageiro. Você está entregando a mensagem. As pessoas que não estão se voltando para Deus. E o contrário também é verdade. Quando você percebe que as pessoas estão atendendo ali, né, ao seu discurso, as pessoas estão se voltando para Deus por conta do discurso que você tem trazido na igreja, ou no seu trabalho evangelístico, você é apenas um mensageiro, lembre-se, você é apenas um mensageiro. Tudo tem acontecido por causa do poder de Deus. Então Paulo era natural para Paulo atribuir o seu sucesso, o seu poder de persuasão a Deus, sempre. Ele experimentava, diz o Divinal aqui, conforto da parte de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 a 7. Os 3 grandes frutos do Espírito, amor, alegria e paz, cuja dimensão emocional não deve ser ignorada, ele os atribui naturalmente a Deus. Abre aspas. Estamos em paz com Deus, Romanos 5.1, né? Justificados, né, mediante a fé, um versículo muito conhecido, Romanos 5.1. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, Romanos 5.5. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que, pela ação do Espírito Santo, a vossa esperança transborde. É a oração com que culmina o corpo da sua carta a Roma, Romanos 15.3. A graça e a paz de Deus, o Pai, com que saudava todos os seus leitores, não era mera convenção, né? A graça e a paz de Cristo, a paz de Deus. Então, não era apenas um cumprimento, como a gente faz, né? As pessoas cumprimentam, a paz do Senhor, graça e paz, irmão, paz do Senhor, paz. Tem gente que nem fala paz do Senhor, fala paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Né? Então, o hábito, né, de falar sem pensar no que significa aquela paz do Senhor Jesus, ou a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas geralmente nem cumprimentam apenas por mera convenção. Paulo não. Paulo, ele, até no seu cumprimento inicial nas suas epístolas, Paulo trazia ensino, cara. Pois é. Tinha cunho teológico. O mesmo sentido de relação vivida com Deus é evidente na oração de Paulo, não apenas no fato da sua característica ação de graça inicial, que era bastante convencional, mas parcialmente na afirmação regular de sua constância na oração. Afirma isso sob juramento em Romanos 1, verso 9 e 10, que sugere uma vida vivida em relação de oração com Deus, em parte também no acréscimo ocasional de dando graças a meu Deus, que indica uma relação compreendida em termos pessoais. Ou seja, quando ele poderia falar nosso Deus, né, nosso Pai, mas em alguns momentos ele, conforme Romanos 1, 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, ele fala meu Deus. Por quê? Qual a ideia que ele quer trazer? De que ele é egoísta? Deus é só dele? Não, ele está falando que eu tenho intimidade. Minha relação com Deus é em termos pessoais. Né? Eu sirvo a Deus, eu tenho um relacionamento com Ele vive em mim. Gálatas 2:20. Não vivo mais Cristo. Não vivo mais Cristo vive em mim. Interessante isso, né? Então, Paulo, ele não dava ponto sem nó. Até para ele se referir a Deus, chamando ele de meu Deus, peço bem aqui, né? Traz a ideia, traz teologia. Está indicando comunhão, está indicando um relacionamento pessoal de um indivíduo que se relaciona com outra pessoa que está viva. Demais. E ainda, em parte, na referência regular das suas cartas a Deus como nosso Pai. Claro que ele vai usar também o termo nosso Pai,
e muitas outras epístolas em outros momentos também, tá? Cujo sentido de intimidade pessoal confirma a reverência à invocação Abba, Pai, distintivo dos discípulos cristãos em Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. Em Romanos 8,16, Paulo fala explicitamente de sentido de filiação de Deus como Pai, que se apodera dos crentes quando rezam a oração do Abba. Quando reza, né? Por que a expressão reza? Porque foi traduzido pela Paulo aí, com certeza, né, essa expressão não está presente no original do Dimidal, porque Dimidal era protestante, né? Protestante não tem o hábito de usar o termo rezar, né? Muito bem. Devemos notar aqui apenas o grau em que Cristo está ligado com o senso de Paulo de conhecimento e relação pessoal com Deus. A revelação transformadora da estrada de Damasco foi do Filho de Deus nele, ou a ele. Olha que interessante. Gálatas 1,16. O conhecimento de Deus veio-lhe na face de Cristo, conforme 2 Coríntios 4,6. Foi a graça do Senhor, Cristo, que ele experimentou como força na fraqueza. E aí vai entrar questões assim que são paradoxais no cristianismo. É na fraqueza que eu sou forte. Tudo que eu faço não é por conta das minhas habilidades, meus talentos. É Cristo em mim, é a graça dele em mim, é o seu poder operando em mim. Né? Na fraqueza que eu sou forte, que mais? Ele tem comunhão com Deus, mas ele aceita que esse mesmo Deus, que esse mesmo Cristo, diga não para ele quando ele ora 3 vezes pedindo para que o Senhor retire o espinho na carne. E Cristo só diz não dizendo, minha graça já te basta, é suficiente. Né? Jesus não disse, não, Paulo, eu não vou tirar porque eu quero que você sofra com esse espinho na carne. Não, a resposta não é essa. A resposta é, minha graça te basta. Claro, está implícito um não, né? A partir do momento que, supondo, né, a ideia de que esse espinho na carne fosse uma enfermidade, ele orava, Senhor, tira essa enfermidade de mim porque me atrapalha, me incomoda, me traz limitações, eu gostaria de realizar mais coisas no reino, na obra, como pastor, como missionário, como plantador de igrejas, isso me atrapalha, por favor, tira isso de mim, tira essa enfermidade, partindo do pressuposto de que espinho na carne fosse uma enfermidade, como a maioria dos eruditos creem, né? Então o Senhor responde, ele fala, orei 3 vezes, ele orou uma vez, talvez eu não tenha obtido a resposta, ficou em silêncio, Deus. 2ª vez, silêncio. 3ª vez, Deus responde, minha graça te basta, nem ora mais, não vou curar você. Ou seja, havia propósitos de Deus para a glorificação do nome de Deus, que Paulo continuasse com esta limitação. Aí Paulo recebe a revelação e entendimento porque o Senhor, você conhece o texto, né? Porque que o Senhor disse que minha graça te basta e eu não vou tirar essa enfermidade. Aí ele vai dizer, ele mesmo teve a revelação, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse orgulhoso por receber essas revelações de outros irmãos, outros apóstolos e mestres, servos de Deus não receberam. Ele mesmo explica porque que Deus falou, minha graça te basta, vai ficar com essa enfermidade, com essa limitação, mas saiba que eu te concedi essa visão aqui, então para você, como eu conheço o teu coração, eu tenho uma fraqueza aí talvez, eu sempre já expliquei isso, já preguei isso já, se Paulo tinha uma fraqueza? Tinha. Ele mesmo responde qual é a fraqueza dele nessa passagem. Qual é a fraqueza dele? A possibilidade de ser orgulhoso por conta de ter recebido tantas coisas da parte de Deus. Revelações, conhecimento, da vontade do Senhor. Entende? Muito bem. A graça e a paz com que saudava os seus leitores atribui-as ao Senhor Jesus Cristo, tanto quanto a Deus nosso Pai. Romanos 1,7. Suas orações eram oferecidas a Deus mediante Cristo. Romanos 7,25. Naturalmente, voltaremos a tratar das implicações de tudo isso. Por ora, basta assinalar a dimensão experiencial da sua fé em Deus. Então, vou concluir aqui na página 80, para o vídeo não ficar muito longo, já está longo já, né? Conclusão, letra A. Deus era a rocha e o fundamento da teologia de Paulo. As frequentes referências a Deus mostram
Quão fundamental era essa convicção, do mesmo modo que a omissão de Paulo em expor sua fé primordial em qualquer pormenor indica seu caráter de pressuposto. Letra B. O teísmo era quase universal no mundo antigo, igualmente pressuposto como evidente pela maioria daqueles com os quais Paulo se encontrou. Mas parte do caráter axiomático da fé de Paulo era sua convicção judaica herdada de que Deus é único, e isso sustentou resolutamente diante do politeísmo característico do mundo greco-romano. 3, letra C, conclusão, né, desse capítulo. Igualmente pressuposta era a convicção de que esse Deus único era o criador do cosmos e seria o juiz final. A integração entre a criação e a salvação na teologia de Paulo deriva diretamente do seu modo de entender Deus. Letra D, 4. Que esse Deus único também era o Deus de Israel, é efetivamente a tensão central na teologia de Paulo, o judeu que se considerava chamado para servir como apóstolo dos gentios. E, por último, letra E, a teologia de Deus de Paulo não era especulação absoluta, mas sustentada e formada pela sua própria experiência na conversão, na missão e na oração. É a integração entre rigor intelectual, realização missionária e pastoral. Experiência pessoal que torna tão persuasivo o seu discurso sobre Deus. Então, todos esses elementos na teologia de Paulo estão presentes. Veja bem, a herança da teologia judaica como base, fato, né? Todo o seu conhecimento acerca do paganismo, acerca da cultura greco-romana, auxilia ele também nessa concepção, nessa cosmovisão de mundo, de Deus também, né? O que mais? A experiência pessoal dele conta demais, sem dúvida, porque a partir do momento que ele está em Cristo, ele tem comunhão com Cristo, então ele percebe, ele tem percepções de quem é Deus, Deus se revela ao longo dos anos, vai se revelando, vai mostrando a maneira como trabalha, como age no meio do povo de Deus, no meio da igreja, nele, através dele. Então tudo isso vai refletir no seu discurso, na sua teologia. Toda essa herança, né, toda essa concepção acerca de Deus. Então na próxima aula a gente vai prosseguir, o negócio é profundo, hein, cara? A gente vai prosseguir falando sobre a humanidade, pressupostos antropológicos. Caramba! Até a próxima, Deus abençoe, dê o like, compartilha aí, fique na paz.